Graça e paz, amados. Essa semana queremos olhar para a palavra de Deus pensando no tema o Espírito Santo de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Como vemos isso, como entendemos essa ação do Senhor através do Espírito Santo, que é a presença do próprio Deus, a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo do Senhor sobre a nossa vida. Então, o quanto valorizamos isso é o que vai definir as nossas decisões, o quanto compreendemos quem é o Espírito Santo. É uma pessoa que tem vontade, é uma pessoa que tem alegria ou tristeza com as ações da nossa vida, ao ponto de a própria Bíblia dizer que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. E eu quero falar sobre Davi. Davi foi um camarada que valorizou demais a presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Quando a gente olha aqui em 1 Samuel 16, o verso 13, quando Samuel pegou um chifre de azeite e foi lá na casa de Jessé, ungir Davi, diz que o Espírito do Senhor se apossou de Davi. No capítulo 16 de 1 Samuel, o verso 14, o versículo posterior, diz que, tendo-se retirado de Saul o Espírito do Senhor, da parte deste um espírito maligno o atormentava. Ou seja, quando o Espírito Santo de Deus se apossa de Davi, ele sai de Saul. Isso fica muito claro aqui. Agora, Davi, que foi ungido rei no meio dos seus irmãos, diferente de Saul, que foi posto rei, ungido rei e colocado como rei, agora Davi vai passar por um processo de aproximadamente 16 anos até ele assumir realmente o trono. Então, nesse processo, ele vai aprender a andar no Espírito, ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ao ponto de que num dos salmos mais conhecidos de Davi, que é o Salmo 51, que é o salmo de confissão do seu pecado, agora ele diz aqui no verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Davi, ele clama que apesar de ele ter calado o seu pecado, dos seus ossos se secarem, das suas carnes doerem, por ele ter calado o seu pecado, agora ele confessa e ele pede que o Senhor não o repulsasse da sua presença, nem retirasse de sobre ele o Espírito Santo. Como nós tememos a Deus? Qual o valor que damos ao Espírito Santo de Deus na nossa vida? O Espírito Santo é aquele que nos ensina, é aquele que nos corrige, é aquele que nos coloca dentro do propósito de Deus. É a voz do Senhor falando ao nosso coração de uma forma clara e inconfundível o propósito do Senhor sobre a nossa vida. Como valorizamos isso? Que sejamos como Davi, que não desejamos nunca sairmos da presença do Senhor e de sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Que Deus te abençoe, que essa semana seja uma semana onde nós venhamos refletir nisso e valorizar o que de fato realmente precisa ser valorizado, que é a presença do próprio Deus através do Espírito Santo sobre a nossa vida. Que Deus te abençoe.